Oi, meus irmãos, oi, minhas irmãs, que alegria estar aqui com vocês, vivenciando esse grande momento alusivo aos 85 anos de fundação, 85 anos de existência da nossa briosa escola estadual Monsenhor Manuel Vieira. Bem, pessoal, o meu nome é Valdemir Campos Quirino, uns me chamam Valdemir, outros me chamam de Saraiva, outros me chamam de Valdemir Saraiva. Mas realmente o que me agrada mesmo e que soa bem para mim é Valdemir Saraiva ou Saraiva. É muito bom estar aqui com vocês nesse momento brilhante de festa, de comemorações aos 85 anos de existência desta tradicional escola que a Paraíba viu crescer e é nome dentro da educação do estado de toda a Paraíba, que é a escola Monsenhor Manuel Vieira. Bem, eu cheguei aqui nos anos 60, migrei da cidade de Teixeira, aqui do Planalto da Borborema, com destino a Patos, jovem, aos 16 anos de idade, músico já profissional. E por uma necessidade de estudo, eu precisava e queria estudar, dar prosseguimento aos meus estudos. Meu primeiro emprego foi na banda de música da Prefeitura Municipal de Patos, na banda 26 de Julho, e comecei a tocar muito jovem, cheguei aos 18 anos, e vi que precisava estudar. Daí nasceu a ideia de buscar os ensinamentos na escola, na época já a Escola Estadual Pedro Aleixo. Mas eu a conheci na minha época, ainda antes de frequentar a escola, como Ginásio Diocesano de Patos. Depois passou à Escola Estadual Pedro Aleixo, posteriormente passaram a Colégio Estadual Pedro Aleixo e hoje tem o seu nome nos anais da educação de Patos, da Paraíba e do Brasil, com o nome de Escola Estadual Monsenhor Manuel Vieira. Me orgulha muito, é motivo de muita satisfação para mim ter passado 30 anos aqui dentro dessa escola. E como foi a minha chegada aqui na Escola Estadual Pedro Aleixo? A princípio, eu vim aqui fazer a minha inscrição, a minha matrícula, para eu fazer o exame de supletivo. Como eu, na minha cidade Teixeira, eu havia concluído os estudos que a cidade oferecia, que seria até a admissão, o livro bem volumoso, com espessura grande, de uns 15 centímetros, e eu concluí o exame de admissão. Quando eu vim para cá, como eu já disse, ao fazer meus 18 anos, senti a necessidade de estudar, porque não era só música que eu queria para a minha vida. E vim aqui na escola, não podendo mais me matricular no seriado, então me matriculei no supletivo. Aqui eu me inscrevi logo, me parece, umas 8 matérias, matemática, português, inglês, ciência, geografia, história, e me parece, né, porque eu passei logo em 6. Fiquei nas outras e fui aos poucos, devagarinho pagando, terminei concluindo o supletivo. Bom, aqui eu entrei como aluno do supletivo, posteriormente passei a fazer parte do grupo de coordenação do supletivo e comecei a buscar os conhecimentos da escola e fui progredindo. Na época que eu, aqui, como aluno, logo eu fui convidado para ensinar música. A cadeira de educação musical estava vaga na Escola Diocesana de Patos, que hoje é GEL. Eu fui substituir o reverendo padre Carlos,
que acometido de um problema de saúde, não pôde mais lecionar, e eu fui convidado pelo professor Osman e João Rosendo para assumir a cadeira. Mas na época eu estava muito jovem, sem experiência, mas mesmo assim comecei a dar aula de música no Colégio Diocesano de Patos. O mesmo professor que eu substituíra lá no Colégio Diocesano era o mesmo professor daqui do Colégio Estadual na época. Então eu fui também à direção daqui, que na época era o professor Durval, a coordenação, ao saber que o substituto do padre Carlos no Diocesano era a minha pessoa, então também fui convidado para vir para cá. Chegando aqui muito novo, fui dar aula de música aqui no avião, no curso pedagógico, já havia freira, como alunas, freiras, alunas já assim, de idade mais à frente da minha, e eu ali todo encabulado comecei a dar aula, mas deu tudo certo, devagarinho, né? Com o tempo eu me tornei o professor oficial da cadeira, porque o professor faleceu e eu tornei-me o professor titular da cadeira. E o tempo foi passando, terminei supletivo, depois entrei no curso de Geografia, na FIP, e aqui dentro da escola, como professor de música, a cadeira de Educação Musical foi extinta, aí instituíram a cadeira de Educação Artística, eu fui para João Pessoa fazer um curso no Centro de Treinamento Miramar, não sei se existe até hoje, aí voltei professor de Educação Artística, trabalhando com as 9 artes de grandeza, ou seja, desenho, pintura, teatro, cinema, música, poesia, arquitetura, dança, e me tornei o professor titular durante meus 30 anos aqui dentro. Aí fui passando por outros diretores, e na época foi mudando a coisa da política, né? Do professor Durval Fernandes, veio o professor Manuel Messias, depois veio o professor Wilson Lacerda, veio o professor Naldinho, professor Eneida, professora Dione Assis, e depois veio o professor Paulo, e até hoje, nos dias de hoje, a professora Tânia. E eu fiquei durante todos esses anos aqui, da cadeira de Educação Musical, eu terminei meu curso de jornalismo, passei a lecionar português, língua portuguesa, porque uma professora tirou licença-prêmio, e eu, como havia terminado o curso de jornalismo e gostava muito de gramática, redação, fui convidado e comecei na 7ª série, daí passei para as 8ª, das 8ª fui para o 1º ano científico, na época, que era o seriado, e fiquei durante 8 anos lecionando língua portuguesa e me aposentei em 1994, detentor da cátedra de língua portuguesa. E essa minha história dentro do Colégio Estadual Monsenhor Manuel Vieira não ficou somente na parte de professor em sala de aula, de quadro e giz. Eu também tive uma atuação, por exemplo, no campo cultural. Aqui dentro da escola eu fui o criador de um grupo teatral, fui criador de um grupo de danças, fui criador de um grupo de chachado. Aqui também eu fui o criador de um coral que cantava música erudita, música popular, música folclórica. E depois participei também como parceiro do compositor, fui compositor do hino da Escola Estadual Monsenhor Vieira. Na época tinha um professor aqui, Zeneida, me parece, Ioneide, aliás, melhor dizendo, Ionete Xavier, e ela é uma pessoa muito inteligente. Ela escreveu o poema, uma música com 4 estrofes e 3 refrãos, e me pediu para fazer a música. Eu fiz a música do hino da escola, que toda a escola cantou. Isso foi nos anos 80. Esta casa de alegria, esperança, amor e luz, nosso lar e moradia, que tantas vidas traduz. Uma letra riquíssima gramaticalmente, uma letra riquíssima, com um tema muito condizente com a história da escola.
eu fiz a melodia, nós ensaiamos, cantamos esse hino em todas as classes. Infelizmente, eu até resgatei agora a pedido da direção da casa, né? Mas, gente, foi uma vivência muito boa, esse meu período aqui na escola, aprendi muito, foi a minha grande escola, onde realmente, com diretores que eram exemplos de disciplina para os professores, ensinando os professores a serem realmente detentores de uma disciplina exemplar para os seus alunos. Então, aqui dentro da escola, eu digo a vocês, eu aprendi muito, saí daqui preparado quando me aposentei em 94, e mesmo antes disso, trabalhei em outras escolas, fruto daqui da Escola Estadual Pedro Aleixo, e digo a vocês que aqueles que passaram por aqui como aluno, como mestres, têm história para contar e têm semente para plantar em outras áreas, em outras regiões, porque aqui é uma escola em que você vem para ensinar, se aprende e se transforma em verdadeiro professor. Por isso, caros colegas, irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês que é motivo de alegria e de satisfação para mim dizer a vocês que fui aluno, fui professor, entrei aluno e saí professor. Aqui foi uma vivência de 30 anos de convivência, onde eu também fui, durante 3 mandatos, presidente da Associação dos Professores, e tinha, assim, uma verdadeira amizade, interação com os colegas, e aqui eu digo a vocês, levo o grande legado da Escola Estadual Monsenhor Vieira para onde eu for, e para onde você for, leve o grande legado que é o esteio de conhecimento para que você possa lá fora plantar, semear e plantar a semente cultural da formação e da educação. Agradeço e parabenizo a diretora Tânia com todo o seu grupo docente e discente por estar lembrando e vivenciando os 85 anos de fundação, de existência que a escola chegou em nossa cidade de Patos. Dizer que a Escola Estadual Monsenhor Vieira não é só nome na cidade de Patos, mas é nome na Paraíba e no Brasil. Parabéns a toda a comunidade que faz a escola Monsenhor Manuel Vieira nesses seus 85 anos festivos.